Olá, hoje a gente quer convidar você para discutir a situação de planejamento público que pode modificar a cara do centro e de algumas áreas importantes da cidade. Bauru, como você sabe, é uma das poucas cidades de porte médio do interior do Brasil que tem, sob sua discussão, a questão da remodelagem, da utilização ao longo do eixo ferroviário que corta todo o centro da cidade, aqui na Pedro Toledo, vai até o pátio de triagem, é um longo percurso de grandes áreas, inclusive com áreas de seção possíveis da União, com barracões antigos da ferrovia da cidade. Mas tem outros equipamentos que envolvem o déficit habitacional, a ocupação do centro, a revitalização, que estão embutidos nesta necessidade de discussão, como a estação ferroviária que foi adquirida pela Prefeitura há alguns anos. Para discutir sobre isso e as possibilidades, o que está sendo conversado pelo governo municipal, está conosco a secretária municipal de planejamento da CEPLAN, Letícia Kirchner. Letícia, eu dei essa abrangência para as pessoas entenderem que a gente tem uma oportunidade, eu falava para você fora do ar que podia ser uma visão utópica aqui, mas na minha visão não é, de estabelecer que nós estamos lidando com possibilidades de equipamentos públicos que podem se mudar a cara da cidade e a forma de ocupação no tempo. Sem dúvida, eu acho que o centro de Bauru é um local que precisa de uma transformação e existe uma série de elementos potenciais ali no centro que podem fazer com que isso se torne-se uma realidade. Não é um processo simples, é um processo que exige uma série de estudos, principalmente o estudo de viabilidade econômica para que isso aconteça, mas nós acreditamos sim que é possível fazer um processo de revitalização. Nós temos vários tesouros no centro, como prédios públicos, prédio do município, a estação ferroviária, mas também prédios da União, que podem ser repassados ao município. Alguns já foram, já temos a cessão de uso, né? Temos aquelas áreas do pátio ferroviário, das linhas e uma série de outras áreas em potencial, o espaço da triagem, enfim. Nós temos um grande tesouro territorial guardado ali e que, se bem utilizado, tem sim um grande potencial para transformar a cara de Bauru naquela região. Quando eu defini aqui para as pessoas tentarem memorizar esta área de abrangência, está correta a citação de que é todo o eixo ferroviário ao longo do seu percurso, até o pátio de triagem, lá na saída do Jardim Guadalajara, nós estamos falando de todo esse potencial? Nós fizemos um estudo de um polígono, de um possível polígono, que pega aquela região toda da estação ferroviária na região central, né, com os barracões, aqueles barracões perto da SEMA, a estação ferroviária, mas nós temos também todo esse território que vai até a triagem, até o Horto Florestal, que também é uma área do estado que foi repassada ao município. Então, ali tem um grande potencial, tem áreas da União que já foram sugeridas a sua disponibilização para o município. Então, a intenção é pegar todo esse território ocioso ou subutilizado e ver de que forma que a gente consegue trabalhar para tirar uma utilidade melhor e, de fato, dar uso efetivo para esses locais. Para sedimentar um pouquinho essa visão, tem no plano diretor do município uma diretriz que agora passa por o início de um longo processo de revisão. Nós vamos fazer um programa especial só sobre a questão das possibilidades a serem discutidas no plano diretor, que envolve a chamada Avenida do Água de Sobrado, que vai até a barragem do Barreirinho, na outra região da cidade, para você entender do pátio da triagem, passando pelo centro até subir para outra região, é isso? Isso mesmo. Para fazer isso e verificar o estudo de viabilidade econômica, se isso depois lá na frente o que é possível ser executado ou não na prática, vocês fizeram um contato com o Estado. E também pouca gente sabe que o governo do Estado de São Paulo tem na área de habitação uma equipe especializada, inclusive na área de parceria público-privada. Vocês começaram a conversar com isso, já tem visita aqui na cidade desse pessoal? Isso mesmo. A Secretaria de Habitação do Estado, ela tem uma equipe, uma secretaria executiva só para lidar com o PPP. Né? É claro que a habitação, a Secretaria de Habitação, a PPP dela tem uma ênfase maior em habitação, mas todos os programas que foram criados, inclusive com experiências interessantíssimas na cidade de São Paulo, eles trabalham a inclusão da habitação, mas também a transformação do espaço urbano. Né? Nós temos lá algumas experiências em São Paulo, onde eles ocuparam áreas sobre os trilhos da CPTM, construíram em cima desses trilhos moradias, espaços públicos, espaços de entretenimento para a população, enfim. Tem uma série de oportunidades de possíveis usos, né, que o local
propicia, e a intenção é que o Estado nos auxilie nessa identificação do nosso potencial e viabilidade, principalmente, daquilo que for possível de se fazer na nossa cidade. Se eles têm experiência em relação a essa ocupação em São Paulo, que é um grande arranha-céu, aqui tem áreas abertas, né, ainda com o solo cru, algumas vegetações que passam ao longo do eixo da ferrovia. Então, é para dimensionar isso do todo que nós estamos falando, das várias possibilidades de ocupação, para tentar encaixando, para tentar chegar a um estudo final. Olha, isso é possível desse jeito, isso precisa caminhar para esse outro sentido? A intenção, assim, é também incluir, olha, vamos tratar de revitalização do centro, é importante? É importante. Mas vamos também incluir nesse processo a análise de levar a habitação para o centro. Né? Que acho também que é uma medida de extrema importância para a gente trazer, tirar aquela condição de ociosidade, principalmente no horário noturno. Né? A gente tem um potencial grande aí, com algumas áreas que ainda permanecem desocupadas, mas também com a condição de, uma vez revitalizado aquele território todo, a gente incentivar que as habitações que já tem ali, seja feito um novo trabalho de reocupação dessas áreas, não é? Tirando da condição de ociosidade que nós temos lá hoje, que infelizmente essa região do centro, nós temos hoje aqueles prédios ferroviários que acabam impulsionando para baixo, vamos dizer assim, para uma condição negativa à qualidade do espaço do centro. E é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa fazer com que aqueles prédios públicos sejam capazes de elevar a condição e a qualidade do centro de Bauru. Nós discutimos isso, como você bem sabe, inclusive você participou conosco de entre outros encontros do Bauru em Debate, junto com a TV Unesp e a Rádio Câmara, e o professor Adalberto Reto comentou com a gente, um conceito mais acadêmico, mas para repassar para quem nos acompanha, da questão das bordas. Quando a gente fala do polígono do Pátio Ferroviário, nós estamos falando de toda essa situação, de verificar o centro aqui, a capacidade de reocupar e utilizar e dar vida ao centro da cidade, sobretudo depois que acaba a estação de transbordo, depois das 18 horas, que é o maior deslocamento aqui na Rodrigues Alves, da Pedro Toledo, essa pequena faixa central onde está a Câmara, e tentar enxergar uma possibilidade de ocupar, inclusive, a estação ferroviária, que é um equipamento ainda que a gente precisa dar destino a ele. Sem dúvida. Nós tivemos várias conversas com o professor Adalberto, aliás, ele tem várias ideias muito interessantes no sentido de levar a habitação para o centro, né? E sem dúvida, a estação é algo que merece ter uma atividade capaz de trazer o uso além do horário das 18 horas, né? Sendo um grande espaço de entretenimento, poderia ser um espaço de restaurantes, de casas de shows, enfim, uma série de opções que pudessem utilizar melhor aquele espaço da Gare. Hoje já é utilizado principalmente pela cultura, tem uma série de cursos, mas a gente percebe que o local tem condições de propiciar muito mais do que aquilo, né? E fazendo ainda uma passagem pela linha, andando a pé pela linha, por exemplo, a partir da estação, indo a todos os prédios públicos da União que tem ao longo da linha, a gente percebe que existe um potencial enorme de criar um eixo de lazer que venha da linha férrea, né? Nós até já comentamos isso, nós temos uma conexão ferroviária interessantíssima do ponto de vista turístico, que vai da estação ferroviária até o Shopping Boulevard e que por esse trecho ele passa no Poupa-Tempo, ele passa nos barracões que têm um potencial enorme de utilização, algumas casinhas que podem se tornar espaços também de lojas, de atividade cultural, que poderia se tornar um grande eixo cultural de entretenimento para o bauruense. Ao longo do eixo o bauruense gosta de ver questões assim de tentativa de verificar a visualização prática disso num projeto, lógico, de médio e longo prazo. Mas se você imagina o eixo da ferrovia e a interconexão com esses espaços revitalizados, as pessoas já ficam pensando em faixas de ciclovia ou outros equipamentos públicos e o chamado parque linear, para as pessoas entenderem o que é isso que já tem uma diretriz para isso em relação a essa região. Sim, nós já tivemos um pedido de autorização ao DENIT para fazer uso das áreas lindeiras à ferrovia para a instalação de ciclovias e outros tipos de espaço para o pedestre, né? Mas ali nesse eixo do centro, a gente vê um potencial ainda maior para que no futuro, né, nós possamos ter inclusive um transporte de passageiros sobre trilhos, que faça essa conexão, que dê, por exemplo, para deixar o carro no bulevar e ir para o centro pela conexão ferroviária. Existe esse potencial, né? Nós tivemos, inclusive, ano passado, no Rio de Janeiro, num evento para discussão de viabilidade
de transporte sobre trilhos para cidades médias, pela NTT, que foi promovido pela NTT. Claro que a gente tem um caminho a percorrer para conseguir chegar nesse patamar, mas a gente precisa começar a planejar isso agora, senão daqui a alguns anos isso não vai acontecer, né? Então já existe esse estudo que nós começamos a fazer, mas o nosso objetivo principal agora é conseguir criar um modelo capaz de ser viável, né? Que a gente consiga implementar e de fato sair do campo das ideias e se transformar numa ação efetiva e implementável para Bauru. Um parênteses para voltar nesse assunto, nós conversamos com o recente deputado federal eleito, que está assumindo o mandato, Rodrigo Agostinho, pela cidade, e ele lembrou que no governo dele foi iniciado e concluído um estudo que envolve outras áreas federais do governo, relacionado ao DENIT, envolve também a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, sobre a capacidade de aumento de tráfego de carga ao longo do eixo ferroviário, o que mudaria substancialmente a condição de trânsito e mobilidade do ponto de vista urbano. Ele quer aproveitar esse estudo para colocar-se à disposição da prefeitura para discutir agora com o governo federal, no tempo, com o governo novo, o que é possível se pensar do ponto de vista de acomodação dessa situação de logística de transportes com o que interessa para a cidade. Nós tivemos também numa reunião no ano passado com a superintendência do DENIT, onde nós solicitamos um estudo de viabilidade econômico para a retirada do transporte, né, dos trilhos da malha urbana consolidada. Porque, na realidade, assim, existe uma série de passagens que estão irregulares, né? Todo investimento necessário para que se faça a regularização desses viadutos, dessas passagens de forma adequada pelo DENIT, também é algo de alto valor, que em termos de resultado seria muito mais interessante para o município, para a população de Bauru, que nós pudéssemos ter esse serviço de carga recolocado numa área mais afastada, fora da área urbana consolidada, e nós pudéssemos utilizar esse espaço para a população de Bauru. Porque hoje, assim, a região dos trilhos, que corta toda a cidade, é o grande tesouro que nós temos na cidade, com um potencial incrível para se fazer uma nova forma de articulação da mobilidade urbana, né? São espaços que podem trazer qualidade de vida, espaços de recreação, espaços para transporte em geral, transportes alternativos, transportes de alto volume de passageiros, mas também até para resolver alguns problemas de conexão que nós temos na cidade, enfim. Isso até foi nas tratativas que nós tivemos no DENIT que nós verificamos que, sim, a gente precisa começar a pensar nisso para o futuro. Temos municípios que conseguiram isso, né? Nós tivemos aí uma série de municípios do interior de São Paulo que, após muitos anos batalhando por isso, conseguiram fazer a transposição e ganhar esse território para a sociedade, para o uso geral da população. Araraquara tem um programa gigantesco aqui perto, o Edinho era o prefeito, depois se tornou ministro, isso deve ter facilitado o andamento, mas de um aporte significativo de recursos para a retirada dos trilhos e uma composição diferente, a utilização desse espaço. A gente tem que começar, né? Senão a gente não começa agora, não acontece. Voltando na questão de tentar entender a PPP. O governo do estado, como a gente disse no início, tem expertise em relação a isso, tem um grupo qualificado em relação a essa especialização. Eles vieram aqui conhecer visualmente esse espaço para ter uma dimensão física disso, para poder avançar. Quais são os passos seguintes que o governo pode oferecer agora com essa equipe? Isso, nós tivemos reuniões na Secretaria de Habitação, eles vieram com a equipe técnica para cá, para conhecer a região, principalmente a região do eixo ferroviário e também a área de triagem. Voltamos a nos reunir em São Paulo e a intenção agora teve essa mudança de período de governo, mas ontem mesmo já fiz um novo contato com a representante responsável pela equipe, né, essa parte da PPP, dentro da secretaria, e nós devemos caminhar para isso. Nós estamos organizando o levantamento de informações relacionadas à incidência de legislação, às características do território. Nós vamos repassar isso ao Estado para que eles possam nos orientar de como fazer o suporte disso.
Quando a gente fala em parceria público-privada, tem uma legislação específica, eu conversava com você fora do ar, inclusive a lei municipal, que na prática ainda não foi utilizada, né, porque ela precisa ser implementada, tem fundo garantidor, uma série de regras, aí envolve, além do estudo de viabilidade econômico, estrutural, a viabilidade do engajamento jurídico. Pensando de forma muito objetiva, simplista, mais nessa prática aqui, você tem que oferecer um modelo para a iniciativa privada que ele possa ter investimento e poder fazer contrapartidas. Tem outros modelos possíveis da própria expressão contrapartida, mas é mais ou menos essa lógica que você faz no setor privado. O poder público quer mudar a cara de investimento em determinado espaço, conforme a sua orientação e diretriz, pensando na cidade, mas oferecendo para o setor privado essas possibilidades de investimento. Sim, essa é a intenção. Ele tem que ser viável, né? Ele tem que ser sustentável. E para isso a gente estuda também a questão do aeroclube, daquela região do aeródromo, né? Que nós estamos caminhando para um acordo no sentido de fazer as divisões da área, as divisões de área ali do aeródromo, onde o aeroclube ele vai ter a porção que lhe é de domínio e o poder público municipal ficará com o restante. E existe uma área em potencial também para que possa ser utilizada melhor para a população. Então, a condição de poder trazer nesse local algo, por exemplo, a criação de um bulevar, um espaço com cafés, espaços que possam atender o público que está ali, né? Como que isso se articula sob o ponto de vista de uma parceria público-privada? Desculpa, eu conversei um pouquinho com o prefeito sobre isso, só para as pessoas se atualizarem, através do Procurador da República, Andélio Bonatti, já resolvido em relação à Procuradoria-Geral do município, assinado já o protocolo com o Poder Executivo e a Associação de Aeroclubes, já está definida a unificação de matrículas, está fazendo esse estudo nesse momento, para a assinatura desse acordo de uma área que envolve cerca de 500 mil metros quadrados, acabando com o litígio judicial de anos. Isso não é uma promessa, isso já está tabulado. Isso abre a possibilidade, por exemplo, de discutir eventual instalação privada com o eixo de diretriz do poder público no eixo da Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, Sim, paralela à pista? Isso mesmo. E o que nós gostaríamos é de tratar no pacote da análise de viabilidade tanto a área do centro quanto a área do aeródromo. Até porque muitas vezes a decisão pode ser, olha, vamos incluir tudo num pacote só para ele se tornar viável ou não. Não, é mais... tem condições da gente dividir e trabalhar com parcerias independentes. Isso também vai estar previsto Só para as pessoas entenderem, então, a eventual ocupação se oferece para o setor privado um estágio de um contrato de longo prazo, onde ele, assumindo responsabilidades e intervenções que interessam a esse planejamento do poder público, tem como contrapartidas explorar um determinado espaço, a área de habitação do centro, por exemplo, que é uma discussão antiga. Isso. É possível construir moradias no centro? Esse é um tabu que as pessoas sempre falam. A gente conversava com a secretária de Educação agora na entrada do ano e a gente sabe que a demanda do transbordo aqui dos trabalhadores, por exemplo, é para ter creche aqui nessa região e morar perto do local de trabalho, que é uma frase antiga que a gente repete. Acho que a qualidade urbana, ela se dá em você ter uma condição heterogênea de ocupação. Todos os lugares devem ter habitação. A habitação ela faz parte do componente urbano de construção do território. Então, um centro de cidade, onde só tem atividades de comércio e serviço e não mora ninguém, ele se torna um espaço desabitado, um espaço com uma série de deficiências sob o ponto de vista daquela situação onde, nos horários que os estabelecimentos estiverem fechados, né? A qualidade está justamente em você morar num local onde você tenha toda a sua condição de vida do lado. Então, imagina uma pessoa poder morar e trabalhar no centro. Não precisa pegar transporte público ou transporte individual para local nenhum, fora situações excepcionais. Esse é a qualidade de vida que a gente espera ter. Então, ter habitação no centro é um desafio que a gente tem que encarar e buscar meios para tal, né? Seja com a revitalização dos prédios que já existam, seja ocupando os poucos vazios que restaram, mas que ainda tem alguma coisa que pode ser ocupado. Então, de que forma que a nossa legislação, por exemplo, poderia auxiliar para incentivar a ocupação desses territórios que vai trazer essa qualidade de espaço, né? Enfim, eu acho que esse é um trabalho que nós pretendemos desenvolvê-lo dentro desse estudo e por isso mesmo que a gente entendeu muito adequado trabalhar a PPP da revitalização do centro no contexto da Secretaria de Habitação, porque a gente poderia atrelar as duas coisas que têm o potencial de trabalhar junto. Então, para as pessoas, acho que vai ficando mais claro agora, a discussão envolve a
continuidade desse trabalho com esse grupo especializado da Secretaria Estadual da Habitação, para ver o que é viável, se o modelo, do ponto de vista inclusive do negócio em si, para ofertar atração para o setor privado, se inclui um determinado eixo ou não, se separam em dois elementos, em outros dois elementos, e isso inclui o chamado parque que a gente citou aqui dentro de um eixo ou não? Eu citei o parque linear no meio para enfatizar. A intenção é que sim. Agora é o estudo de viabilidade que vai apontar como fazê-lo, né? O que a gente consegue fazer. A intenção nossa é incluí-lo, tanto que na poligonal que nós levamos da Secretaria do Estado, nós incluímos essa parte do parque linear nesse trecho. Agora, acho que um ponto importante a ser colocado, quando a gente fala muito da revitalização do centro, que é algo importantíssimo a ser feito, nós estamos trabalhando com dois momentos, um momento a curto prazo e um momento a médio prazo. Né? O momento a curto prazo é aquele que nós discutimos o eixo calçadão, que é algo que está sendo encaminhado principalmente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde já existe a expectativa de se fazer uma reformulação, uma reestruturação desse espaço a curto prazo. Né? Já a PPP, ela demora um pouquinho mais para acontecer. Então, o que eu quero dizer é que a gente não precisa aguardar a conclusão de todo o processo da PPP para, por exemplo, começar a caminhar numa reestruturação do calçadão. Tá? Então, isso já foi até muito debatido entre a equipe de governo e consolidado no sentido que nós vamos abrir frentes paralelas para poder caminhar com as coisas de uma forma um pouco independente. Claro que elas conversam no final, né? Mas para que a gente possa já soltar essas outras frentes enquanto se faz os estudos da PPP e a viabilização, a modelagem da parceria público-privada. O calçadão é um elemento à parte, igualmente importante e necessário, porque envolve a questão de ocupação, logística e comercial, que é importante para a área de serviços da cidade, mas é um equipamento público que serve na prática ao setor privado dos lojistas. Então tem uma série de outros elementos que existiram na lei anterior do passado, que foram retiradas, se cobra taxa de ocupação do solo ou não, porque também é um equipamento público de utilização pública da vocação de serviços e comércio da cidade, mas que está sendo na prática ocupado pelos lojistas. Sim, mas o centro, o eixo do calçadão, ele tem um papel indutor do desenvolvimento da região do centro que não pode ser desconsiderado, né? Na medida que nós tenhamos qualidade nesses eixos principais, a gente tem vários eixos, né? Nós temos o eixo ferroviário dos prédios públicos, nós temos o eixo do calçadão, nós temos o eixo da Rodrigues Alves que concentra o transporte público de Bauru como nenhuma outra rua. Então, é importante que a gente tenha um trabalho específico nessas áreas, porque a partir do momento que a gente passe a dar qualidade, não só aqui, a gente está falando do centro, mas tem muitos outros locais no Bauru, né? Mas na medida que a gente consiga trazer a qualidade urbanística para esses locais, a gente naturalmente consegue induzir o desenvolvimento adequado das regiões, e no caso a gente tem esse anseio e reconhece a importância que nós temos de repensar o centro para que ele volte a a ter a sua importância e reconhecimento que tanto teve ao longo da história de Bauru. Como o PPP ou essa modelagem que você disse, ela demora um pouco mais de tempo, dada a dimensão dela, mas envolve equipamentos públicos valiosos, a área do aeródromo, que fica sob a responsabilidade definitiva em escritura da prefeitura, envolve só no eixo da Getúlio Vargas, por causa do valor do metro quadrado lá, paralela à pista, sem mexer na característica do aeródromo, para lembrar disso, pelo menos 210 milhões de reais. Imaginando isso num modelo grande, seria exagero pensar que também como eventual obrigação, se encaixar no modelo, a recomposição do piso definitivo da Rodrigues Alves nessa área central, eventualmente? Então, eu acho que a intenção de poder estudar isso conjuntamente, a gente percebe que a região do aeródromo, ela tem uma viabilidade econômica inquestionável, sim, né? Sim. Mas, por outro lado, de que forma a gente consegue articular todas essas necessidades de revitalização de áreas especiais do nosso município, de modo que uma possa auxiliar no desenvolvimento da outra. É um estudo a ser feito, é até prematuro a gente ter já uma posição em definitivo quanto a isso. Mas considerando que a intenção é justamente analisar a viabilidade, vamos fazer isso tratando das duas áreas. Só para poder aguçar a tua curiosidade, para a gente colocar que elementos que podem ou não entrar, o prefeito, por exemplo,
tem interesse, vontade de discutir lá na frente se é possível você incluir para a iniciativa privada que venha explorar esses espaços, dependendo do conteúdo da dimensão que a gente está discutindo aqui, construir um paço municipal na área do Maxud, que está desocupada ali no centro, envolve IPTU progressivo, reocupação do solo, da função social à terra, uma série de elementos aí no meio. Eu acho que a questão é como que a gente consegue hoje, qual é a fórmula para trabalharmos na cidade de Bauru com as suas características, especificidades, para tirar da condição de ociosidade uma série de espaços que nós temos na cidade, né? Com tanta necessidade que nós temos e ao mesmo tempo tanta ociosidade. Para pensar do ponto de vista prático, a ideia agora então você refaz o contato com a troca de governo do ponto de vista do Estado, com a Secretaria Estadual de Habitação, com esse grupo, tomara que ele, lógico, permaneça especializado, para que possa avançar esse estudo, chegar a um planejamento, a uma proposta final para identificar quais são as viabilidades? O grupo permaneceu, pelo menos uma parte dele, tanto que ontem eu já fiz esse contato, né? E a intenção é dar continuidade àquilo que nós iniciamos no ano passado. Enfim, a intenção é que nesse ano a gente consiga, em 2019, ter um grande avanço na questão do estudo da viabilidade econômica e jurídica da PPP. Isso muda num outro eixo, numa outra ação do governo, a necessidade ou não, ou isso é mais objetivo, por exemplo, de demandas. O governo fez uma grande remodelação das questões de lei de ocupação de solo, de ampliação do espaço urbano, da regulamentação das zonas industriais de comércios e serviços, as ICs, que a gente tanto debateu aqui. A questão de ajuste na lei de contrapartidas é a chamada lei da EIV, que a gente tem aqui na Câmara para você que não acompanha. Isso, aliás, assim, muitas vezes a gente vai caminhar, o estudo de viabilidade vai caminhar no sentido que, olha, para a gente tornar viável a revitalização e a ocupação da forma desejada, é necessário fazer alteração de legislações, né? Por exemplo, uma legislação de incentivo à ocupação das regiões centrais, né? Ou de alguns vazios urbanos extremamente bem servidos de infraestrutura. Então, tudo isso, ele reflete na condição legislativa, que nós também estaremos discutindo ao longo de 2019, né? Nós temos aí pela frente o desafio de discutir legislações extremamente importantes, como o plano diretor, que nós já iniciamos alguns estudos da parte de mapeamentos em 2018, mas agora é 2019 que vai concentrar grande discussão relacionada ao planejamento para Bauru. Também temos a lei de zoneamento, que é um desafio, que demanda um estudo minucioso de todas as quadras da cidade para entender como se dá a ocupação e o uso nesses locais, para que a gente possa ter uma lei, enfim, que supere essa condição de uma legislação ultrapassada que nós vivemos hoje. Temos a questão das contrapartidas e mitigações, que é a lei citada do estudo de impacto de vizinhança, mas que a gente pretende trabalhá-la junto com a revisão também da lei de parcelamento do solo. A nossa legislação de parcelamento do solo, ela também é de 36 anos atrás e houve uma série de mudanças em âmbito federal e estadual sobre as normas de parcelamento que não estão contempladas na nossa legislação. Então a gente precisa também trazer isso para dentro do nosso arcabouço legal. Então nós trabalhamos muito com legislação em 2017, também trabalhamos um pouco em 2018, mas sabemos que em 2019 a gente tem pela frente um desafio de grandes leis aí e que precisam ser mexidas. E a PPP entra nisso. Muito bom. Letícia, muito obrigado por você ter ajudado a gente aqui nesse início de ano, da gente entender um pouco o que a gente chama na cidade de discutir só as questões imediatas. Tem questões imediatas que estão andando em paralelo aqui nessas ações, mas quando se tratam de programas desse porte, que mudam todo o visual da cidade, da forma de ocupação e como a gente enxerga esses espaços públicos, a gente comece a discutir para que o bauruense se acostume com o hábito nosso da missão pública aqui, de entender o que está acontecendo, onde estão essas instâncias e discussões para poder participar. Muito bem, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Você pode acompanhar esse programa a hora que você quiser na página da TV Câmara, também no YouTube. É só clicar em vídeos, tem entrevistas, espaço aberto, Câmara Livre, todos os programas relacionados à nossa grade de programação para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.